A Copa do Mundo termina e muitos se lembram de Haaland, outros se lembram de Neymar Brigão. Eu me lembro da Mariana. Sabe por quê? Ela fez a cidade mais famosa do Brasil se tornar uma das cidades mais famosas do mundo. Ela levou lá para o estádio, no jogo da seleção brasileira, um cartaz "Foi assim". E nós temos hoje a honra de receber aqui o prefeito dessa cidade, Creonir Borges, prefeito de Faina. Seja muito bem-vindo ao Papo de Prefeito. Obrigado. Estamos aqui também com Cosme Luiz, especialista em sistemas de saúde. E daqui a pouquinho nós vamos bater um papo de altíssimo nível. Nós vamos bater bola, vamos conversar sobre gestão. E eu quero que você continue ligado com a gente, porque o Papo de Prefeito, podcast oficial da AGM, está no ar. Prefeito Creonir, seja muito bem-vindo, prazer estar aqui com você. Conta pra gente como que tá essa primeira metade do mandato do senhor lá em Faina. Leandro, primeiro, bom dia. Queria agradecer a você pela oportunidade de a AGM, ao nosso companheiro Zé Délio, né, que é meu amigo, né, inclusive conheço o Zé Délio antes de ser prefeito, né, quando ele lançou o nome dele para presidente da AGM, eu assinei uma intenção de apoiá-lo, né? Maravilha. Então, já estou apoiando. Então, queria agradecer. Estamos aí, né? Lá no município de Faina, como você disse, né? É um município famoso até, né? A história do gatinho, do Faina sim, do Faina não. Mas a gente tem procurado reverter essa situação do Faina não por Faina sim. Eu acho que o Faina sim está mais famoso. O Faina não chegou nos Estados Unidos. Mas o Faina sim chegou. O Faina sim chegou. Então a gente está lá pelejando com as nossas dificuldades, bastante limitações, né? Município grande. Nós somos o 55º município do estado de Goiás, em termos territorialmente, né? Não é tão populoso, mas é um município grande, né? E tem todos, né? Como todos os municípios vêm passando por dificuldade, o Faina não é diferente. Tem muita dificuldade, né? Mas estamos aí já com 1 ano e meio de gestão, procurando equacionar nossas finanças, nossa situação, botar a casa em ordem, né? Temos conseguido até então, né? E vamos levando o município aí da forma que pode, né? Com parcerias, né? Com deputados, com o governo do estado, né? Então a gente vem tentando driblar as nossas dificuldades. Você é do setor privado. A experiência do setor privado é muito diferente, né? A negociação para comprar um material para fazer uma obra, por exemplo, é outra história. Olha, Leandro, eu senti essa dificuldade, porque eu vim na iniciativa privada, não sou político de carreira, né? Estou lá como prefeito nesse mandato, né? Mas estou no Faina, por exemplo, só mexendo com o negócio, com a minha empresa, que eu sou do ramo do agronegócio, né? Há 26 anos. Né? Foi assim que você ficou conhecido como Creonir do Leilão. Creonir do Leilão, né? Sou dono do leilão, né? Então, lá na iniciativa privada, você decide as coisas muito rápida, você tem autonomia para resolver as coisas muito rápida. Na gestão pública, eu senti essa dificuldade, né? Inclusive, uma época, conversando com um amigo meu prefeito, ele falou: Creonir, isso não é para nós. Esse negócio de ser prefeito é complicado, entendeu? Isso tem uma burocracia terrível, até antes de eu ser prefeito. Mas a gente já sabe, viu, Leandro? A gente já sabe das dificuldades, mas a experiência de vida, que eu sou um homem, não sou um menino, né? Sou um homem de 70 anos, tenho minhas experiências de vida e estou levando essas experiências minhas da iniciativa privada lá para a Prefeitura do Faina, para a gente tentar driblar as dificuldades que o município nos impõe. Quais foram as principais realizações desse início de mandato? Nós estamos na primeira metade ainda. Sim, nós pegamos um município muito endividado. Eu peguei o município do Faina com aproximadamente 24, 25 milhões de dívida, né? Uma realidade recorrente, infelizmente, né, prefeito, Isso, entre as gestões municipais. Isso, então nós temos lá uns gargalos terríveis para ir resolvendo. Por exemplo, nós temos previdência própria, que é um dos problemas nossos hoje, é a previdência, né?
essa previdência é totalmente deficitária, né? Nós temos lá, eu peguei o município devendo uma dívida de 6 milhões de energia, né? Você entendeu? Nós equacionamos isso, com a Equatorial. Conseguiu fazer a reforma previdenciária lá? Eu sei que esse é um desafio de muitas gestões municipais. Não, ainda não. Ainda não, porque como a gente, na verdade, nós não tínhamos muito problema previdenciário, assim, com a Previdência. Como nós temos, nosso sistema é próprio, nossa aposentadoria é Previfaina, o aposentado é uma autarquia municipal, né, que se criou lá em 2002, e esse funcionário hoje aposenta por esse Previfaina. Mas isso, durante os 2002 para cá, várias gestões passaram e esse Previfaina ficou muito deficitário. Só para você ter uma ideia, Leandro, esse Previfaina tem um parcelamento de receitas que era para estar no caixa do Previfaina, que foram parceladas de em torno de 17 milhões de reais. Nossa. Né? Você entendeu? Então, isso hoje exige da gestão um aporte para pagar o aposentado, porque esse dinheiro tinha que estar lá no caixa para pagar o aposentado e não está. Então, hoje eu gasto em torno de 350 mil por mês só para inteirar o dinheiro para pagar o aposentado. E isso para o município. Do nosso nível, que recebemos 0,6 de arrecadação, município grande territorialmente, né? Isso traz uma dificuldade muito grande. Recebi uma dívida com a Equatorial de 6 milhões de reais, que também tive que parcelar, também eu pago isso mensal, esse parcelamento para a Equatorial, né? Além de precatórios, né, que veio de gestões passadas aí, dívidas da prefeitura que foram sentenciadas. Só para você ter uma ideia, eu recebi agora do Tribunal de Contas para colocar no orçamento de 2027, na lei orçamentária, quase 4 milhões de reais de precatórios, né, para a gente continuar pagando. Então, você vê, essas dificuldades são coisas que traz muita dificuldade para o município, né? A gente, por mais que a gente tenha boa vontade, né, mas as receitas do município, nós não temos receita própria, nós vivemos de repasse do governo federal, do governo estadual e emenda de deputado, né? Porante isso, entendeu? A vida do município é totalmente precária em termos de receita. Quando o prefeito fala que nós temos 0,6, é que os municípios são classificados por índices que vão classificá-lo no Fundo de Participação dos Municípios, sim, FPM. Sim. Esse é o menor índice, 0,6. 0,6 é o menor que um município pode estar classificado. E isso tudo é desenhado no que a gente chama de um pacto federativo. O ente que mais arrecada é a União. E ela distribui para estados e municípios uma parte dessa arrecadação. Então, isso para você entender como é desafiadora a gestão financeira de um município. O presidente CDL fala que se não fosse a atuação contundente da AGM, lá no Congresso Nacional, os municípios seriam... o prefeito seria só um gestor de RH, porque o dinheiro ia dar só para pagar a folha, mas mesmo assim vários municípios têm dificuldade para pagar até a folha. E aí a gente vê, por exemplo, o governo fazendo o desenrola para o cidadão, que é muito importante. Podia fazer um desenrola para os municípios, né, prefeito? Perfeitamente. Porque os municípios estão endividados. Inclusive, viu, Leandro, eu queria até fazer uma ressalva nessa questão do 0,6. Por exemplo, eu até estava comentando ali fora com o Zarur, né? E com o Cosme, o seguinte... tem uma injustiça, eu sinto agora como prefeito, uma injustiça nessa questão dessa distribuição. Por exemplo, o 0,6 ele é levado em consideração a base populacional do município. Até 10 mil habitantes é 0,6. A partir de 10 mil vai mudando, 0,8, 1,0, né? 1,0, 1,2 e vai subindo. Então, o FOINA é o menor índice, até porque nós temos 7 mil habitantes. Mas nós somos o 25º município territorialmente, entendeu? Nós somos um município grande, então tem aí uma injustiça nessa distribuição que eu acho que deveria ser questionado, entendeu? Porque, olha bem, tem município de 0,6 que cabe 5 municípios dentro do município do FOINA. Entendeu? Então, quer dizer, tem aí uma injustiça. Nós somos 7 mil habitantes, mas um território grande, acidentado. Eu tenho, para você ter uma ideia, 1.500 quilômetros de estrada de chão para patrolar. Enquanto que tem município de 0,6 que tem 100 quilômetros para patrolar. Você entendeu? Ele põe a patrola para patrolar, dentro de um mês patrola o município, tudo lá para patrola e guarda. Eu fico com 3, 4 patrolas lá
tentando patrolar, 6 meses não consigo patrolar o município inteiro. E isso recebendo ponto 6, como qualquer outro pequenininho recebe ponto 6 também. É evidente que o fator territorial deveria ser considerado, né, prefeito? Sim, esse é o fato, essa é a questão. Prefeito, e além disso, são muitas áreas, né? A gente falou aqui um pouquinho de infraestrutura, gestão financeira, né? E arrecadação. Quais são outras áreas que o senhor tem como desafiadoras e o que o senhor está construindo para resolver essas demandas? Nós, além dessa questão territorial que é grande, nós somos um município grande, muitas estradas, muitas pontes, né? Nós temos o Rio do Peixe, passa dentro do município do Faina. Só o Rio do Peixe tem várias pontes para ser feitas, ser reformadas, né? Nós temos uma bacia hidrográfica muito grande dentro do município do Faina, é a cabeceira do Rio do Peixe. O Rio do Peixe nasce dentro do município do Faina, para desaguar para o Araguaia. Então, é uma região de serra, onde cria as nascentes do Rio do Peixe, né? Que daí para frente vai desaguar. O Rio do Peixe é um dos maiores afluentes do Araguaia. É um dos maiores afluentes do Araguaia, que nasce dentro do município do Faina. Então, isso aí traz um relevo muito desordenado, né? Muito íngreme, né? Na região toda. Isso dificulta. Além disso, isso aí ocasiona problema para o transporte escolar, né? Nós temos 650 alunos na nossa rede municipal, né? Nós somos um município de 5 cidades. Nós temos a sede, 2 distritos e 2 povoados. Né? Entendeu? Quer dizer, exige uma estrutura grande para se administrar isso aí. Nós temos outra questão da saúde, por exemplo. Além de ter saúde para atender esses distritos, nós temos a rodovia, que passa dentro do município do Faina, que passa aproximadamente, acredito, dentro do município do Faina, uns 40 quilômetros, mais ou menos, com 50 quilômetros dentro do município do Faina. E nessa temporada, para você ter uma ideia, Leandro, é um desafio. Né? Temporada, o município do Faina, o fluxo de veículos é muito grande, os acidentes aumentam e muito, e o que acontece? Hospital do Faina. Você entendeu? Então, isso aí é uma coisa que o governo federal, estadual, federal deveria nos ajudar, que traz uma consequência muito grande para o município. Como é que você vai negar? Vai negar socorro para uma pessoa quebrada, machucada, espedaçada? Não vai. É ambulância buscando gente aqui, ambulância buscando gente ali. Estamos iniciando o SAMU. Agora, a partir de mês que entra, vai ter uma unidade SAMU no Faina. Né? É mais um problema, você entendeu? Né? Você entendeu? É uma solução para o cidadão, mas um desafio para a gestão. Para a gestão. Né? Então, isso aí, essa questão da saúde também nos preocupa muito e que a gente vem, devido, né, ao tamanho do nosso município, mas em função também do fluxo de veículos, de pessoas, turistas que passam dentro do nosso município. Cosme, muito bom ter você aqui mais uma vez com a gente. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses desafios da saúde, como que um sistema bem construído pode ajudar o prefeito na gestão da saúde, inclusive em soluções de arrecadação mesmo. Ótimo, Leandro, prazer estar com você aqui, também com o prefeito, né, Creonide do Leilão, né, isso, lá de Faina, e Faina sim, viu? Faina sim. Então, ouvindo o prefeito falar aqui, e não é só a dor do prefeito lá de Faina, é a dor de vários municípios. Eu tive o prazer de passar em Faina já algumas vezes, né? Realmente a rodovia passa no meio de Faina e, como ele falou, não pode se negar o atendimento. Aquele paciente que chegou lá acidentado, alguma coisa nesse sentido. Porém, o sistema, ele te ajuda nesse quesito, né? Como assim? Por exemplo, o município de Faina provavelmente recebe pacientes de outros municípios, certo? Ele atende outros municípios. O gestor... Quando o gestor ele tem esse dado na mão de quem da onde que veio esse paciente, olha, eu tenho como fazer um relatório aqui e conversar com o secretário de saúde do outro município e mostrar para ele, falar, olha, eu estou atendendo bastante gente do seu município e a gente precisa estar num acordo. Tem como se fazer isso. O que a gente faz com o sistema é o quê? É te dar esse dado, né? Te dar esse dado e te dar um acompanhamento de como você vai fazer, né? Outra coisa que o prefeito falou muito interessante. A questão, quando a gente fala de sistema, as pessoas só entendem que o sistema é uma coisa que vai gerar um gasto por mês. Não, é investimento. Né? Eu estava até conversando com o prefeito. O sistema eficiente ele ajuda a aumentar a arrecadação na área da saúde. Eu vou dar parâmetros aqui de que aconteceu recentemente. Né? Eu cheguei em um município que
o sistema todo ficava em torno de R$5.000. Eu vou dar até valores para você entender. E o secretário achou caro, o prefeito achou, não vai, 5 mil por mês. Tá, eu falei, então vamos fazer uma matemática. A gente fez uma matemática, Leandro, rápida, e prefeito, a gente descobriu que o município estava perdendo por mês R$24.000. Por ineficiência do sistema que estava Por falta operando. de sistema para poder gerar o BPA no final do mês e subir para o Ministério da Saúde. Então, ou seja, não é um gasto, é um investimento. E além de tudo ainda, você vai ter o quê? Controle. Do quê? Dos indicadores do seu município. O secretário, o prefeito vai saber como é que está. Ações de como agir. Comunicação mais fácil. Eu vou saber qual que é o setor da minha cidade que precisa de mais atendimento. O que está faltando nesse setor. E a economia que eu vou gerar. Né? A gente vê muito assim, ó, o paciente vai no hospital, pede um exame. Certo? Aí, para fazer um exame. Vai lá fazer o exame, mas acha que não tá bom, vai no postinho e pede o exame. O médico do postinho não é o mesmo médico do hospital, não sabe que foi pedido aqui, passa o mesmo exame para ele aqui. Com o sistema, com o nosso sistema, esse médico no postinho vai ver o prontuário todo unificado. E olha só, eu começo a economizar. Por quê? Porque eu olho o seu exame, Leandro, que você chegou e fez um exame e fala, olha, seu exame ainda vale por 60 dias. Tem só 30 dias que você fez esse exame, tá valendo. Então, eu não preciso passar esse exame. Só que se eu não souber, eu vou ter que passar o exame para você. Então, só essa economia, prefeito Leandro, que o sistema gera para o município, eleve muito o faturamento, o teto MAC do município. Então, assim, eu deixo bem claro, sistema, ele veio para ajudar. Ajudar o quê? Ter controle, ter economia e subir o faturamento do município. Excelente. Nós vamos chamar aqui um rápido intervalo e eu quero voltar falando sobre um desdobramento que tem dentro dessa questão de sistema. Antes da gente chamar o intervalo aqui, eu preciso agradecer aqui os nossos parceiros. A Megasoft, a AIA Soluções Empresariais, Cicobi Secovicred, ICS Sistema de Saúde e a Chancela Consultoria Imobiliária. Continua com a gente. O intervalo é rapidinho, a gente volta já no Papo de Prefeito, o podcast oficial da AGM. Você já conhece as vantagens do cooperativismo de crédito? No Cicobi Secovicred, você encontra um portfólio completo. Oferecemos os melhores produtos e serviços financeiros para você, para a sua empresa e para o agronegócio, com tarifas e taxas de juros mais atrativas. O Cicobi Secovicred tem 13 agências para melhor atendê-lo, localizadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Varjão, São Miguel do Passa Quatro, Cristianópolis e Vianópolis. Conheça a nossa cooperativa. Venha ser um cooperado do Cicobi Secovicred. A IA Soluções Empresariais resolve o problema da gestão pública, com auxílio no Colare, gestão de RH, licitações, obras públicas e gestão de contratos. Vamos voltar aqui agora com o Cosme. Cosme, eu já vi muita gente contando a história que eu vou relatar aqui. A pessoa vem para um atendimento, prefeito, aqui em Goiânia. Sai lá de Faina, vem para o atendimento aqui, é uma cirurgia de maior complexidade, tem que ser feito numa unidade de saúde, um hospital mais estruturado, vai ficar internado ali alguns dias e tal. A pessoa faz a cirurgia, ou até antes da cirurgia, e o telefone dela já toca. É alguém oferecendo um medicamento, agendou um exame, a pessoa está oferecendo esse exame baratinho para poder fazer mais rápido, não ficar esperando do sistema público. Quantas vezes a gente não ouviu para falar essa história, né? Isso é uma fraude, isso é um dado que está sendo vazado. É preciso proteger esses dados, né, Cosme? Que tipo de situação que você se depara, além dessa que eu relatei? Olha só, muito bem lembrado, e alguns episódios que eu participei anteriores, a gente tem falado um pouco sobre isso. Eu acho que hoje chegou o dia de a gente falar sério sobre isso, né? Porque eu já cheguei em várias secretarias e vários lugares onde eu pergunto, e aí, como é que está sendo a proteção de dados dos pacientes do ESUS do seu município? Aí a pessoa olhar para trás e falar, tá nesse computador aqui. Eu falava, mas como assim? Qual que é o nível de proteção? Não, tá aqui no servidor local. Gente, isso é perigosíssimo. Leandro e prefeito, isso é perigosíssimo, porque os hackers, hoje em dia, a gente sabe que estão hackeando muito. Inclusive, a gente trabalha com a empresa que
Por dia. Nossa empresa, ela é tentada 2.000 vezes ser hackeada. Por dia? Por dia. A gente sabe até de onde é que vem. Nossa empresa, ela é bem estruturada nisso, em proteção de dados. E a gente tem visto muito, inclusive prefeitos, sofrerem com isso, né? Da minha cidade mesmo, da onde eu vim, foi R$1.500.000, R$1.800.000 que os hackers tiraram dos cofres públicos. Agora, se o prefeito já está capengando ali para, né, honrar os seus compromissos, de repente toma uma pancada dessa, então Creonir chega assustou aqui. Um dia desse aí tira nós do ar, hein? Né? Então, assim, a gente vem avisando, gente, proteja os dados do seu município. A gente fala muito de proteção de dados do ESUS, por quê? Porque o ESUS, ele tem dados sigilosos que se vier à tona, primeiro o CPF que cai do secretário, depois o segundo CPF do prefeito. Né? E o processo é um negócio, é um negócio estrondoso que arrebenta com qualquer prefeitura. E como proteger isso, Cláudio? Vamos lá, então. Nós temos a proteção. Nós trabalhamos com empresa, uma das maiores, são 4 empresas grandes no mundo. Uma das 4 a gente trabalha com ela, né? Que é a Oracle dos Estados Unidos, com base aqui em São Paulo. Nós trabalhamos com segundo nível de proteção da Fortinet, com barras de proteção, com containers, tudo automatizado e com equipe 24 horas monitorando o município. Todos os nossos municípios. Tem como saber, por exemplo, se alguém está tentando roubar os dados lá de Faina, por exemplo? Em tempo real. Em tempo real. A gente pede, de vez em quando eu vou lá visitar, né? Eles abrem o telão e fica, ó, acabou de entrar. Acabou de tentar hackear. Então, assim, tô falando assim, do nosso sistema, nossa base de dados, ela é por dia, 2.000. Geralmente o ataque vem de fora do Brasil ou tem geralmente dentro do Brasil de fora. Países, eu sei até de países que vêm, sabe? E quando a gente fala de proteção de dados do ESUS, agora também está preocupando a proteção de dados do município, né? Com esses hackeamentos que tiveram também nas prefeituras. Então, aí um alerta que a gente deixa, prefeito Creonir do Leilão, tanto ao senhor como todos os prefeitos, né? E eu aproveito e agradeço a oportunidade, né, do Zé Délio tá dando pra gente vir aqui no podcast, a você, Leandro, ao Zaru, da gente tá falando, gente, tem solução para isso. Nós temos a proteção para isso. É só nos procurar. Entendeu? Nos procure, a gente vai mostrar para vocês como é que funciona direitinho. Porque hoje, de repente, pode ser, você está pensando que é um gasto. Mas amanhã, quando você se sentir no lugar de um desses prefeitos aí que foram hackeados milhões, aí você vai falar, não era um gasto, era um investimento. É que 1,5 milhão você paga quantos anos de proteção? Então é isso, nós temos também um sistema que faz proteção de dados, né? E não só a questão do ESUS, também a questão de prefeituras também. Prefeito Creonir, o Papo de Prefeito tem esse propósito de conectar soluções e fazer parcerias. Eu já dei um exemplo aqui de um trabalho muito contundente que o presidente Zé Délio faz, que é a atuação no Congresso Nacional, Sim. protegendo os municípios, defendendo a pauta municipalista. O presidente Zé Délio conseguiu, nesses mais de 60 anos de história da AGM, pela primeira vez, não sei se o senhor sabe disso, todos os 246 municípios do estado de Goiás são filiados à AGM. Sim. Isso é inédito, Sim. não tinha isso antes. Outra realização do presidente José Délio, ele está visitando todos os municípios. Inclusive, eu já recebi a visita dele. Já recebeu a visita dele em Faina, ótimo. Quase sempre que eu falo, o prefeito confirma, porque já foram visitados mais de 200 municípios, faltam pouquíssimos para ele fazer a visita. E o Papo de Prefeito, ele é esse canal que está aberto para ouvir todos os 246 municípios, todos os 246 prefeitas e prefeitos, e mais de 120 já passaram por aqui. Eu queria saber do senhor como que na sua gestão estão sendo estabelecidas parcerias com a AGM, com o governo do estado, com o governo federal, com parlamentares, e o que são as entregas dessas parcerias? Olha, Leandro, um município igual Faina, se não tiver essas parcerias, não funciona, não viabiliza a gestão, né? O Zé Délio esteve lá com a gente, fez lá com a gente um bate-papo, né? Nós reunimos lá todo o secretariado, vereadores, para receber ele. Nós temos lá um salão
na prefeitura lá, e nós fizemos um evento lá para receber o Zé Délio lá. Passou para a gente as experiências de gestão dele como segundo mandato de prefeito, né? Aqui agora na presidência da GM. Então, foi muito válida a ida do Zé Délio para lá, para nós. Inclusive, nós copiamos dele lá algumas proposituras lá da Prefeitura de Hidrolândia. Eu estou copiando, né? Tá certinho. Já elaborei alguns projetos de lei em função da palestra que ele nos forneceu lá e é muito válido. Agora, quanto a essa questão aí dos parceiros, por exemplo, o deputado estadual que nos apoia lá, que tem nos ajudado muito, é o deputado Isiquinan. 2 vezes prefeito de Vianópolis, segundo mandato de deputado, um homem experiente, sabe da pauta dos municípios, então tem me ajudado muito lá com recurso, com conselho, com ajudas, né, para nos ajudar. O deputado federal, né, que tem nos ajudado também, Adriano Baldi, né, outro deputado também experiente, de segundo mandato, né, um homem que esteve aí assessorando grandes políticos em Goiás, né, como o atual prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, né, o presidente do PP, lá o Baldi. Alexandre Baldi, né? Você entendeu? Então, ele criou uma bagagem muito grande, o Adriano, e agora com 2 mandatos de deputado federal, né? Tem nos ajudado muito. É um deputado muito municipalista, é fainense porque ele é de Goiás, foi registrado no município de Foina, cartório de Caiçara. Ah, é? Entendeu? Ele é registrado no cartório de Caiçara. Né? Na bacana. época era Goiás, tudo era Goiás, né? Na época que ele nasceu. Então ele se diz também fainense. Então um homem que tem identidade com a gente, né? É amigo de todo mundo conhece Adriano Baldi no Faina, né? Então, a gente tem nos ajudado muito. A parceria também com o governo do Estado. Nós não sobreviveria sem o governo do Estado, sem o governo federal. Eu, por exemplo, do governo federal lá estou com 2 obras grandes do governo federal, né? E o governo do Estado tem nos ajudado muito também, através da ação social, né? Com a ex-primeira dama, e agora com o Daniel Vilela. As parcerias do Estado também, Patrulha Rural, nos ajuda muito, município grande. A Patrulha Rural é uma benção para nós, né? Chega lá uma equipe do Estado para nos ajudar a arrumar a estrada, né? Vem agora o recapeamento do perímetro urbano da massa asfáltica, né? Ainda vai receber agora, por esses 10, 15 dias, o recapeamento. Né? Então, quando for ao ar o nosso podcast, que ele é gravado, talvez no momento que estiver indo ao ar, vai estar... A pavimentação vai estar chegando lá. Pronto, né? Entendeu? Né? Então a gente fica muito satisfeito com essas ajudas do governo, e sem essas ajudas, Leandro, o município como Faina não daria conta, né? E além dos repasses normal, né? Esses repasses já é normal, os repasses de RPM, de ICMS, né? Além das emendas que os deputados destinam para o município. É com isso que nós sobrevivemos, porque o município do Faina, além de ser um município grande, mas nós não temos receita própria, nós não temos indústria, nós não temos assim, uma grande empresa lá, nós não temos um JBS lá, nós não temos lá você entendeu? Então, na perspectiva, viu, Leandro, de montar lá umas empresas umas mineradoras. Olha que coisa boa. Isso aí para nós vai ser uma benção, se concretizar mesmo. Tem umas já vi sair ouro de lá, hein? Pois é, já. A empresa Sertão, uma época lá, garimpou lá e tirou muito ouro. E agora tem outras empresas que estão utilizando o mesmo espaço lá na Serra Dourada, que está pesquisando, fazendo sondagem e tal, está na perspectiva de montar umas 2 mineradoras lá no município do Faina, além de 2 empresas, uma já está explorando calcário e uma outra também de explorar calcário no nosso município. Se isso concretizar, isso vai ser uma benção para nós, porque vai nos ajudar em termos de arrecadação. Que ótimo. Olha, o prefeito falou aqui de uma questão muito importante, o apoio do Estado ao município. A gente precisa destacar uma realização que foi feita, iniciada pelo governo Caiado, que o Daniel dá continuidade, e que isso continue pelos próximos governos. Isso tem que se tornar uma política não de governo, mas de Estado, porque foi uma evolução muito grande para os municípios. O que acontecia antes? O prefeito falava assim, governador, eu preciso recapear o asfalto no meu município, preciso construir 3 pontes. Fazia o convênio, mandava o dinheiro, o município fazia a licitação,
e só depois de quase um ano de licitação, hoje em dia a licitação demora mais ou menos um ano, a lei de licitações trouxe evoluções, mas ainda não destravou as contratações, e aí só depois é que ia entregar o benefício. E ainda corre o risco, por exemplo, nós falamos no primeiro bloco sobre endividamento, de ter uma decisão judicial e bloquear o dinheiro. Sim. Então você faz todo o processo, tem dinheiro no caixa, faz todo o processo licitatório durante um ano, a hora que você vai pagar para poder executar a obra, já não tem o dinheiro mais, desapareceu. O que o governo do estado fez? Ele licita, ele contrata, ele manda o especialista. O prefeito fala assim, olha, eu quero que faz uma ponte lá num trecho do Rio do Peixe. Pronto. Manda os técnicos lá, fazem a medição, faz o projeto. Inclusive, viu, Leandro, os municípios receberam agora, do governo, iniciou no governo Caiado, continua agora no governo Daniel. Cada município do porte do nosso ganhou 5 pontes. Olha aí. O Faina ganhou 5 pontes, já fez as 5 pontes, estão prontas, ponte de cimento, né? Você entendeu? Só está faltando só a conclusão, aterrar, mas estão todas 5 prontas. Inclusive, eu estou aqui, terminar depois essa entrevista com você aqui, eu vou participar de um evento do governo aqui e vou na Goinfra mais tarde, para reivindicar mais uma ponte num local muito especial que eu preciso dessa ponte lá, mas já tem a promessa de conseguir. Então, nós conseguimos. O município Porte do Faina ganhou 5 pontes, já o governo licitou, mandou fazer, já está prontas, né? O município não entrou com nada, nem o aterramento. Até o aterramento a empresa vai entregar prontinha 5 pontes para nós. Coisa bacana. O governo do estado licita, tem todo o corpo técnico, você economiza com o corpo técnico que teria que fazer projeto, que teria que fazer licitação, economiza o tempo que a licitação já está feita e economiza até no valor. Isso é eficiência de gestão. Vamos pensar só em 100 municípios que tem o porte do Faina. Aliás, tem mais de 100 municípios com menos de 5 mil habitantes no estado de Goiás. Então vamos colocar 5 pontes, 500 pontes. O que é listar? 500 pontes e listar 5. A diferença é muito grande. Então, está economizando com o dinheiro público, com o dinheiro do cidadão. Esse tipo de inteligência de gestão precisa continuar. Ele é importantíssimo para nós cidadãos, não só para os gestores públicos, porque entrega o resultado. Talvez o senhor não tivesse conseguido construir 5 pontes de concreto ainda nesse mandato. Mesmo se tivesse o dinheiro. Não, ainda vai fazer 40 anos na minha gestão, com a minha gestão faz 40 anos. Nós não tem 5 potes de cimento lá não. Então, entendeu? Né? Agora que tem 5 potes agora de cimento. Sim. Ponto do porte dessas lá não tinha, era de madeira. Era pontinha que fazia as cabeças aqui e punha madeira. Né? Então agora não, agora é ponto de cimento. Aí, olha que maravilha. Né? Esse é o propósito do Pátio Prefeito. Prefeito, a gente realmente trocar essas experiências. Queria agradecer a sua participação, é uma honra te receber aqui. Estamos sempre de portas abertas para recebê-lo. Leandro, para mim também é uma satisfação agradecer a você pela entrevista, agradecer ao nosso presidente da GM, Zé Délio, pela oportunidade. Agradecer aqui nessa oportunidade também ao governo do estado, pelas parcerias que tem feito com o município do Faina, né? Na área social, na área de investimento, igual eu te disse, essas pontes, patrulha rural, recapeamento. Isso só é possível com a ajuda do governo. Então nós estamos tendo um apoio do governo, né? A gente queria mais, lógico, mas tudo, eu até brinco assim, entre o querer e o poder, tem uma distância grande, né, Leandro? Mas a gente vai construindo. Mas vamos construindo. Cada um, o governo com a parte dele, nós fazendo nosso esforço, que vamos tocar no município para frente, se Deus quiser, quero entregar o município do Faina no final de 2028, numa situação bem melhor do que recebi. Maravilha. Cosme, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço, Leandro, agradeço também o prefeito, né, que é o do leilão lá de Faina. Leva um abraço ao povo de Faina lá, tá? E estamos aqui à disposição sempre. E eu quero agradecer você também que acompanhou o nosso episódio, que está sempre aqui com a gente. Esses milhões de visualizações são uma conquista para o municipalismo. É graças à sua audiência que nós somos o maior canal do municipalismo do Centro-Oeste. Continue seguindo a gente no YouTube, no Instagram, no Spotify, no TikTok, no Facebook. Estamos em todos os canais. Escolhe a sua plataforma que nós estamos lá. Esse é o Papo de Prefeito, o podcast oficial da AGM.